Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos começar a estudar energia mecânica, né? Então, eu diria que energia é um parâmetro tão fundamental na física, né? Que a gente acaba estudando em todos os conteúdos. E energia é o que faz o movimento das coisas, né? A gente precisa de energia para acordar, para realizar as nossas funções. A gente precisa de energia para ligar o computador. A gente precisa de energia para aquecer comida, para fazer comida, né? Então a gente precisa de energia em muitas situações do nosso dia a dia que estão ligadas com a física, né? Porque a física, como vocês muito bem estão vendo, né? Ela está ligada a todos os fenômenos que ocorrem à nossa volta, certo? Todos os fenômenos que a gente realiza e observa, né? Eles são explicados e são determinados através de leis físicas, né? As leis físicas que dizem se uma função pode ser realizada ou não, né? E por que tal função acontece, certo? É basicamente isso que a física vem para nós, é isso que ela traz, né? Os fenômenos e a descrição desses fenômenos, né? Para que a gente entenda e tenha uma compreensão melhor do mundo, tá? Então, quando a gente fala em energia mecânica, basicamente, pessoal, a gente está falando em energia de movimento, certo? A energia é responsável pelo movimento das coisas. Então, vocês vão ver que nós temos basicamente uma divisão da energia mecânica em 3 tipos de energia que nós vamos falar hoje, certo? Nesses 3 tipos de energia. E nas próximas aulas nós falaremos sobre alguns teoremas, né? E conservação de energia, certo? Que é um dos parâmetros mais importantes que nós temos na natureza. O teorema de que a energia é sempre conservada. A gente nunca perde nem ganha energia, a gente sempre conserva ela, tá? Bom, para começar, a gente precisa revisar algumas coisas sobre o que nós falamos sobre trabalho e potência na última aula, né? Faz 2 semanas, eu lembro bem, que nós tivemos uma avaliação, então, no meio do período. Então, vamos dar uma revisadinha aqui, gente. Lembrar o que é trabalho. Trabalho, ele tem muito a ver com energia. Porque trabalho é uma relação de gasto energético, né? Quando a gente utiliza energia para realizar uma função. Como eu disse para vocês, toda vez que a gente aplica uma força sobre uma caixa, a gente realiza um deslocamento sobre essa caixa realiza aqui um ΔX, né? Ou se desloca, né? Eu acho que eu usei a letra D, né? Letra D de deslocamento. Então, essa caixa ela vai se deslocar. Essa caixa ela tem uma massa M, né? E a gente viu que isso aqui vai... Quem está empurrando essa caixa está gastando energia, né? Então, essa pessoa ela vai realizar um trabalho. E esse trabalho ele pode ser calculado, né? Ele pode ser obtido a partir de uma relação de força vezes o deslocamento. Então, a gente pode dizer que, em síntese, né? O trabalho é uma relação de força vezes deslocamento. Eu preciso usar a força para realizar um movimento de alguma coisa. E o movimento é obtido a partir de um deslocamento, né? Então, além disso, nós tínhamos uma relação de ângulo, certo? Que foi passado para vocês. E este ângulo aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento que está sendo aplicado. Então, aqui, ó, esse cara aqui é o ângulo entre força e deslocamento, certo? Beleza, galera. E aí a gente viu que este ângulo, né, ele pode assumir alguns valores e isso vai causar condições, né, no nosso trabalho, porque esse trabalho ele pode assumir valores positivos e valores negativos, né? E se a gente perceber, se eu estou com a força aplicada na mesma direção do meu deslocamento, né, força na mesma direção do deslocamento, isso aqui significa que eu tenho um ângulo de θ igual a 0. Né? São 2 vetores que vão estar em paralelo. 2 coisas em paralelo é um ângulo de 0 graus. Se essas coisas começam a ficar não mais paralelas, né, a gente começa a ter um ângulo aqui, certo? Então, quando eu tenho a força de deslocamento paralelo, nós temos um θ igual a 0 graus e o cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 sendo 1, nós temos um trabalho positivo, certo? Nós dizemos que nessa condição aqui o nosso trabalho é positivo. Se nós temos a força e o deslocamento em sentidos opostos, significa que eu tenho um ângulo de 180 graus,
né? O que seria um ângulo 180 graus? Seria os dois vetores de deslocamento e força, né? Eles estariam abertos em direções opostas, formando um ângulo de 180 graus. Esse ângulo 180 graus, se vocês fizerem o cosseno disso, vocês vão ver que vai dar um valor negativo, o que vai significar, então, que nós temos um trabalho negativo, certo? Por que isso é importante? Porque isso é importante na definição do trabalho, né? Porque muitas vezes nós temos forças que vão estar atuando contra o deslocamento. Por exemplo, né? A situação aqui dessa caixa sendo empurrada, nós temos uma força que nós conhecemos muito bem agora, que é a força de atrito, a FAT, né? A FAT, como vocês estão vendo, ela está realizando trabalho, ela está utilizando parte da energia, né, para o atrito ali. Aí caiu minha caneta aqui. A força de atrito, então, ela está realizando um trabalho ali. Então, só que o trabalho é contra o deslocamento, como vocês estão vendo. E por ser um trabalho contra o deslocamento, então é um trabalho negativo, certo? Ele está, como se a gente pudesse dizer assim, ele não está influenciando no movimento do objeto, mas ele está ajudando a queimar parte da energia, certo? Que parte da energia está sendo dissipada pela força de atrito. Bom, então, gente, o que nós vimos mais? Nós vimos que podemos calcular o trabalho a partir do gráfico, né? Se a gente construir um gráfico de força por deslocamento, então nós temos uma questão gráfica aqui, certo? Nós construímos um gráfico de força por deslocamento, e esse gráfico aqui, sei lá, ele tem um formato geral desse jeito aqui, por exemplo, a força aumentou, depois ela se manteve constante, né? A gente percebeu, eu mostrei para vocês que nós podemos calcular o trabalho a partir da área, do cálculo da área desse gráfico, certo? Então, se nós calcularmos a área desse gráfico, certo? Nós temos o trabalho realizado, nós temos a quantidade de trabalho que foi gasta para formar, né, as condições de construção desse gráfico. Então, a área, ela é igual, não diferente, né? Igual ao trabalho, certo? Então, o trabalho é igual ao cálculo da área de um gráfico que tenha como seus eixos, forças e deslocamento. Tá, gente? Bom, daí nós começamos a ver algumas condições especiais. Isso aqui é a forma geral de expressar as relações de trabalho, né? E aí nós vimos algumas condições especiais, né, para analisar o trabalho. Por exemplo, o trabalho da força-peso. Para quem não sabe, quem não lembra, a força-peso, espero eu que todo mundo saiba o que é a força-peso. Tá aqui, trabalho, força, peso. Espero eu que todo mundo saiba que a força-peso, né, é aquela força que aparece em objetos, certo? Que estão sob a ação da gravidade, né? E essa ação da gravidade, né, ela sempre empurra os objetos em direção vertical e para baixo. Então, existe sempre uma força da gravidade atuando aqui nessa direção sobre os objetos. O que acontece? Acontece que este objeto, essa pedra aqui, por exemplo, né, ela pode ser arremessada para cima ou ela pode estar caindo. Duas condições, né? A maneira como nós vamos calcular o trabalho dessa força-peso é bem parecida. É mgh, certo? mgh, onde m é a massa da pedrinha, a massa da pedrinha, o g é a aceleração da gravidade, é aqueles 10 metros por segundo ao quadrado, e h é a altura que ela percorreu, certo? A altura, beleza? E daí nós temos algumas condições, né? Algumas relações que eu comentei com vocês durante a aula, que quando o deslocamento, né, a altura percorrida, ela tem a mesma direção, por exemplo, a pedra está despencando, né? Nós temos força e deslocamento na mesma direção, certo? Então nós temos um trabalho positivo nesse caso. Quando nós temos uma condição que nós estamos jogando a pedra para cima, certo? Estamos jogando ela para cima, alguém jogou ela para cima, aplicou uma força, né? O trabalho da força-peso, né? Ela está contrária ao deslocamento dessa pedra, então ele é um trabalho negativo. Então tem essas condiçõezinhas aqui que é importante a gente ressaltar, porque elas podem aparecer e ser importantes para nós nos exercícios, tá? Ficar de olho nisso, sempre atentar para que lado está o deslocamento e para que lado está o trabalho da força que nós estamos analisando. No caso aqui, a força-peso, tá?
Também temos aquela condição da força elástica, o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Força elástica, que nós mostramos, né, que ela pode ser calculado como a partir da lei de Hooke, né? Nós obtivemos ela a partir de um gráfico também, né? Kx2/2, certo? Onde o K é a deformação na mola. Vocês bem lembram, deformação da mola. Desculpa, gente, aqui não é deformação da mola. O que é deformação da mola é o X, né? O X é a deformação da mola. E o K é a constante elástica. Constante elástica. Certo? E a partir disso, então, nós podemos definir qual é o trabalho realizado por uma força, pela força elástica sobre uma mola, né? Ou sobre um elástico, certo? Então, nesse caso aqui, quando eu estou pressionando essa caixinha aqui contra a minha mola, né? A força elástica, então, ela vai fazer um movimento, ela vai estar sendo pressionada nesse caso, né? E ela vai querer empurrar a caixa para frente, certo? Uma situação contrária poderia acontecer da gente estar puxando a mola, né? No sentido oposto, assim. Então, nós teríamos essas condições de atuação do trabalho da força elástica, tá? Isso aqui vai ser importante hoje porque nós teremos algumas relações para falar sobre energia que vai ter a ver também com a força-peso e a força elástica. Para finalizar aqui nosso resuminho, gente, olha só, nós temos a questão da potência também. Certo? O que era potência para nós? Potência era uma relação de trabalho por tempo. Quanto de energia eu gasto para dentro de um instante de tempo para realizar uma função, né? No caso, a função é dada pelo trabalho que foi realizado, pelo W, né? E isso aqui a gente viu que tem uma unidade. Eu não tinha comentado também sobre a unidade de trabalho. A unidade de trabalho é o Joule, certo? Não se esqueça aqui, Joule. E o trabalho e a potência é o Joule por segundo, né? Que é o trabalho sobre o tempo. Então, isso aqui é Joule por segundo. E Joule por segundo a gente chamou de Watt, certo? Então, nós temos os watts aqui utilizados, né, para analisar a potência, certo? Que a gente verifica quanto de energia a gente gastou dentro de um instante de tempo, né, etc, etc. Bom, galera, o que mais que a gente viu aqui? A gente viu que nós poderíamos calcular a potência também uma relação de força vezes velocidade, né? A força aplicada vezes velocidade também nos dava a potência, certo? A potência de um móvel. Bom, galera, feito esse primeiro resuminho, mais detalhes vocês podem pegar lá no videozinho da aula sobre trabalho e potência, já está postado lá, né? Espero que vocês tenham compreendido bem essa parte aqui, que nós vamos precisar dela agora, né? Nós vamos precisar agora dela para falar um pouquinho sobre os conceitos de energia. Galerinha, então, o que é energia? Então, olha só, definição exata de energia, como a gente está lendo ali, né? Não há propriamente dita, né? Mas podemos dizer que ela está associada a qualquer capacidade de produção de ação, né? De movimento ou de algum fenômeno que a gente consiga visualizar, né? Tudo isso a gente tem a energia atuando, certo? Então, um corpo em movimento, ele tem que ter energia, né? Uma reação química, ela tem que ter energia. A eletricidade, para ela acontecer, para fazer os equipamentos funcionarem, nós temos que ter energia, certo? Então, tudo que é fenomenológico dentro da natureza exige de energia, certo? Mas não há um equipamento que a gente consiga medir a energia, certo? A gente consegue mensurar o seu valor. Então, por isso que é muito complexo os conceitos sobre energia, certo? Porque a gente não tem um equipamento que a gente consiga chegar e falar assim, olha, isso aqui tem 20 joules de energia. Mas a gente consegue analisar os parâmetros que estão à volta, né? Como, por exemplo, velocidade, massa, deslocamento, para mensurar, estipular e determinar
o quanto de energia tem esse sistema, certo? Por isso que é um conceito que muitas vezes não é tão simples da gente definir, certo? Como vocês estão vendo aqui pelas próprias palavras escritas, né? Gente, daí a gente também precisa separar, né, a energia dos seus tipos, certo? Então eu vou tentar pegar uma caneta aqui que fique fácil de a gente visualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Está em amarelo, vamos ver. Nós temos a energia que pode ser térmica, certo? Nós temos a energia térmica. E aquela energia que a gente vai observar quando nós temos em reações químicas que geram calor, né? Como a combustão, por exemplo, né? E o calor que vai ser um ente físico que nós vamos estudar no ano que vem. Nós vamos começar a falar sobre o calor e a sua propagação, né? E a gente vai ver que está associada a ele uma energia térmica. Nós temos a energia química, né? De reações, certo? Então, lá na aula de química, possivelmente, o professor já falou bastante para vocês sobre esse tipo de energia. Nós temos um outro tipo de energia, que é a energia elétrica, que nós estudaremos lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Então, percebam que a energia ela vai estar com nós aqui por um bom tempo, né? E também temos a energia nuclear, que poderá ser objeto de estudo para nós também no terceiro ano do ensino médio, né? Energia nuclear ela tem a ver não com bombas atômicas, né? Mas com energias nucleares da estrutura da matéria, né? Dos prótons, dos elétrons, dos átomos em si, tá? Bom, e isso irá desencadear, de repente, reações aí radioativas, né? Interações radioativas, sim, né? Então, por isso que o símbolozinho até foi uma usina nuclear aí que vocês estão vendo. Bom, mas no primeiro ano do ensino médio, qual a energia que nós estudaremos é esta energia aqui, a energia mecânica, que é a energia de movimento das coisas, beleza? Essa é a energia, então, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, certo? Começando a analisar aqui, primeiramente, as unidades de energia que existem, né? Então, como eu falei para vocês, o trabalho é uma forma de utilização da energia, né? Toda vez que a gente utiliza energia para alguma coisa, a gente está realizando trabalho. E dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Dentro do Sistema Internacional de Medidas, SI, o padrão para energia, para a unidade de energia, é o Joule, certo? Então, o Joule para nós vai ser energia, a unidade de energia padrão para nós, certo? O Joule, como a gente viu, ele pode ser obtido por uma relação de força vezes deslocamento, ou seja, ele é uma unidade que aparece a partir da multiplicação de Newton vezes metro, certo? Newton vezes metro gera Joule, e a gente vai ver também que o quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado também gera o Joule, tá? Por que são isso aqui? Porque quando a gente constrói equações de física, né, e eu multiplicar, por exemplo, força vezes deslocamento, eu vou ter Joule, vou ter energia, certo? E se eu multiplicar hoje, a gente vai ver que se eu multiplicar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, a gente também vai ter Joule. E a gente vai ver que quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado também é a mesma coisa que Newton vezes metro. É a mesma coisa, tá? Então, são unidades parecidas. São unidades iguais. Mas nós usamos aqui como nomezinho o Joule, tá? A gente vai ver que no ano que vem, quando a gente for falar em termodinâmica, termologia, quando nós falamos em energia térmica, o calor, nós usamos uma outra unidade que é a caloria, certo? Então nós usamos a caloria, né? Que é aquela padrão de energia, né, que vem em alimentos, por exemplo, né? Quando vocês pegam um alimento, vocês olham lá para ele, né? Vocês vão ver que vai vir a tabela energética dele em calorias, certo? Então é a energia que nós utilizamos nessas situações, porque esses alimentos vão nos fornecer energia e que vão ser suficientes para manter o funcionamento do nosso corpo, como, por exemplo, manter a nossa temperatura em equilíbrio, certo? E a gente viu que a caloria aqui, ela tem como relação com Joule, a gente vai ver isso aí, ela tem uma relação de 4,18 joules. Né? Então, uma caloria equivale a 4,18 joules.
Nós vamos ver lá no terceiro ano do ensino médio que nós temos uma outra unidade que é bem possível que seja bem bem conhecida por vocês, que é o quilowatt-hora. Que nós observamos essa unidade, né, de energia na nossa energia elétrica, né? Toda vez que a gente recebe uma conta de luz, a gente vem conta de luz em quilowatt-hora. A gente vai ver que 1 quilowatt-hora ele equivale a 3,6 vezes 10 na 6 joules. Né? Então é uma relação bem grande aí para a gente determinar a energia gasta, né, em nossa casa. E também, por final, aqui nós temos uma outra unidade que é o electrovolt, que é mais utilizada aí quando a gente fala em energia nuclear, certo? Nos electrovolt. E aí a gente tem que... E também no início ali da eletricidade, né, no terceiro ano do ensino médio também nós vamos ver um pouquinho de coisa com electrovolt. E um electrovolt é uma unidade muito pequena de energia, porque ela vale 1,6 vezes 10 na menos 19 joules de energia. Então percebam, né, que quando a gente tem coisas muito com energia que envolve valores pequenos, né, em termos atômicos, certo? Em escalas atômicas, nós buscamos usar o electrovolt, né? Quando nós temos coisas que é mais com maior quantidade de energia, né, por exemplo, ali o quilowatt-hora ele funciona bem, certo? Bom, dito isto, vamos começar a conceituar algumas coisas aqui, gente, tá? Primeira coisa que nós vamos conceituar aqui é a relação, certo? Que nós temos de energia cinética, certo? Que é um tipo de energia mecânica. Então a gente vai ver que nós temos 3 tipos de energia mecânica, certo? A energia mecânica, ela pode ser dividida, então, certo? A energia mecânica, energia mecânica, ela pode ser dividida em energia cinética, certo? Potencial. E aí nós vemos 2 tipos de potencial. A gravitacional e a elástica, certo? Já vou explicar por que elas são potenciais. Então, o primeiro tipo de energia que nós estamos vendo aqui é a energia cinética, que é energia de movimento, tá? É energia que está relacionada à velocidade, certo? Então, apareceu um objeto que tem uma certa velocidade, que está se movimentando, né? Nós temos, então, o aparecimento da nossa energia cinética, tá? Para demonstrar essa equação, certo? Eu vou pegar a equação do trabalho, certo? E vou dizer que o trabalho para movimentar esse carro, certo? O trabalho utilizado para movimentar esse carro é a energia que ele está gastando, perfeito? Então, mas que tipo de energia? Energia cinética, porque ele está em movimento, né? Ele tem velocidade, esse carro. Mas vamos considerar que aqui no ponto A ele tinha uma velocidade igual a 0 para facilitar a nossa vida, tá? E aqui no final ele tinha uma velocidade V qualquer, tá? Bom, então a gente sabe que para analisar esse movimento desse carro, a gente tinha uma equação lá, que era a equação de Torricelli, né? Que a gente poderia mensurar qual é a velocidade desse móvel quando ele chega no ponto B. Como é que a gente mensuraria a velocidade dele? A partir da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes o seu deslocamento, certo? Era assim que a gente analisava para ver qual é a velocidade que ele chegava lá no ponto B. E se ele estava com uma velocidade igual a 0 no ponto A, que é a consideração que eu estou fazendo aqui com vocês, esse termo aqui ele ia para fora, porque ele vale 0, né? A velocidade inicial vale 0. E a gente teria, então, uma equação em termos de velocidade, aceleração e deslocamento, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou escrever essa equação aqui em termos do deslocamento. Vocês já vão entender por quê, tá? Então, eu vou botar em evidência o meu deslocamento. Então, nós teremos velocidade quadrada e esse 2A ele pode passar dividindo, porque aquela velocidade de 0, ela é 0, então ela foi descartada da minha equação. Então, nós temos que o meu deslocamento é uma relação de velocidade quadrada sobre 2 vezes a aceleração, certo? Essa é a minha relação. Bom, o que a gente viu? A gente viu que o trabalho para esse carro se deslocar aqui,
certo? Dessa distância D aqui, é a energia que ele gastou. Envolve a energia cinética dele de movimento, certo? Então, eu posso dizer que a minha energia cinética, pelo conceito de trabalho, é força vezes deslocamento. Se o deslocamento e a força são aplicados na mesma direção, nós temos um cosseno de zero, que é igual a 1, e nem vou colocar aqui, tá? Nem vou escrever ali, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção. O que acontece, gente? A gente viu que o nosso deslocamento ele pode ser obtido por essa relaçãozinha e que força, segundo a segunda lei de Newton, é uma relação de massa vezes aceleração. Perfeito? Força é massa vezes aceleração e o deslocamento pode ser obtido pela equação de Torricelli, que a gente já trabalhou bastante, né? E ela tem essa carinha aqui. O que acontece? Significa, então, que a minha energia cinética do meu móvel ela pode ser obtida por uma relação de força, que é massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, que é velocidade quadrada, sobre 2 vezes A. Percebam que eu tenho aceleração em cima e embaixo, e eu posso, então, descartar essas duas acelerações, porque elas estão multiplicando, né? Os dois termos estão sendo multiplicados, não estão somando, nem subtraindo, e quando nós temos multiplicação, e nós temos o mesmo termo em cima e o mesmo termo embaixo, nós podemos, então, cortar esses termos, né? Foi o que eu fiz aqui. E percebam que eu, então, obtenho uma equação que vai ficar em termos da massa do veículo, da sua velocidade ao quadrado, sobre 2. E essa daqui, gente, é a minha equação da energia cinética, certo? Então, qualquer móvel que tenha velocidade e tenha massa, ele tem energia cinética, certo? Se a velocidade do móvel é igual a zero, ele não tem energia cinética, certo? Aí ele pode ter energia mecânica, ele pode ter algum tipo de energia mecânica, mas ele não vai ter energia cinética, que é um tipo de energia mecânica. Beleza? Dito isso, vamos pegar aqui, vamos fazer um exercício, pessoal, tá? Esse exercício aqui, ó, diz assim, ó, determina a energia cinética de um elefante de 6 toneladas e de um cachorro de 15 quilos, ambos a 20 km por hora, né? Então, óbvio que o elefante, ele tem que ter mais energia cinética. Ele tem muito mais massa. A gente viu que a energia cinética, ela depende da massa e da velocidade dos móveis sobre 2, certo? Isso aqui é a equação da energia cinética. Então, se a velocidade é 20 km por hora, a primeira coisa que nós temos que fazer é passar para metros por segundo. Então, eu vou dividir por 13,6, que você sabe que é aquele númerozinho mágico que a gente usa desde o início do ano, né? E isso aqui dá 5,55. 5,55 metros por segundo. Essa é a velocidade em metros por segundo. Eu vou pegar, então, primeiro fazer para o elefante aqui. Para o meu elefante, que tem 6 toneladas, a energia cinética dele vai ser a massa dele. Todo mundo sabe que 6 toneladas são 6 mil quilos, né? Espero que vocês saibam disso. 6 mil toneladas, 6 tom, é 6 mil quilos, certo? 6 mil vezes velocidade, que é 5,55 ao quadrado, sobre 2. Então, a energia cinética do meu elefante vai ser a multiplicação desses termos. Eu vou pegar o 5,55 elevado ao quadrado, multiplicar por 6 mil e dividir por 2. Isso aqui dá um valor incrível, né? A gente pode ajustar em base 10 aqui, dá 92,4. 92,4 vezes 10 na 3 joules de energia. Essa é a energia que precisa um elefante, né, para correr a 20 km por hora. Vamos ver o cachorro. Óbvio que tem que ser uma energia muito menor, né, gente? O tamanho dele é muito menor. Então, a energia cinética do meu cachorro, de 15 quilos, vai ser os 15 vezes os mesmos 5,55 metros por segundo sobre 2. Então, qual é a energia cinética do meu cachorro? 5,55 ao quadrado vezes 15, divide por 2. Isso aqui dá 231 joules de energia. 231,02 joules de energia. Percebam a diferença de energia de dois objetos com a mesma velocidade, porém com massas distintas, certo? Então, essas são as energias
cinéticas envolvidas nessa situação. Bom, esse foi um tipo de energia que nós estudamos. Qual será o próximo tipo de energia, né? Temos a energia cinética e temos as energias potenciais. Quem são elas? Temos aí a primeira, né? Demonstrada pelo voo do Michael Jordan, né? Porque a energia relacionada à altura é energia potencial gravitacional. Por que nós chamamos ela de potencial? Porque ela tem o potencial em se transformar em movimento. Não quer dizer que um corpo com energia potencial esteja em movimento, certo? Por exemplo, essa minha calculadora aqui que está na minha mão, se eu erguer ela da minha mão, erguer aqui a uma certa altura, certo? Ela tem energia potencial, gravitacional. Por que eu sei disso? Porque eu sei que no momento que eu soltar a minha calculadora, ela vai cair. No momento que eu tirar a sustentação da calculadora, ela vai para baixo, certo? Ou seja, eu quando elevo ela a uma certa altura, ela adquire energia potencial, que pode se transformar em um movimento. Então, qualquer objeto que tenha uma altura em relação ao solo tem energia potencial gravitacional, certo? Qualquer objeto que tenha uma altura com relação ao solo tem energia potencial gravitacional. Então, o caso do meu amigo Michael Jordan, né? Óbvio que ele estabeleceu uma força extraordinária nos seus pés e nas suas pernas, né? Para saltar e atingir a cesta de basquete. Então, ele conseguiu atingir uma certa altura em relação ao nível do solo, certo? Em relação ao solo aqui. O que vai acontecer? Então, significa que o Jordan, ele tem energia potencial gravitacional, quando ele chega na altura máxima, né? Ele vai subindo e vai aumentando o valor dessa energia potencial gravitacional, até ele chegar no limite, na sua altura máxima, certo? Quando ele atinge a sua altura máxima, ele tem a sua energia potencial gravitacional máxima, certo? E quando ele chega nesse ponto mais alto, ele está em repouso, porque ele atingiu sua altura máxima. Então ele não vai para cima nem mais para baixo, mas ele tem energia. E essa energia, ela tem um potencial a transformar isso em movimento. E é por isso que o Jordan, depois de alguns minutos, ele vai cair para baixo devido à ação da gravidade. Por isso que é uma energia gravitacional, certo? Então, a energia potencial gravitacional, ela vai ter a mesma relação do trabalho realizado pela força-peso, porque a força-peso também é um trabalho realizado pela força da gravidade. Então, essa energia e o trabalho, elas têm basicamente a mesma relação, certo? A energia potencial gravitacional, ela tem uma relação de mgh, certo? Então, se eu quero saber qual é a energia potencial do Michael Jordan, eu preciso do quê? Da massa corporal dele e a altura que ele pulou, certo? Sabendo disso, eu posso, inclusive, estipular qual é a velocidade que ele vai chegar no solo, certo? Vamos fazer isso? Olha só. Pegar o exemplo do Michael Jordan aqui, ó. Vamos supor que o Jordan, ele pulou 3,05 metros. Se não me engano, certo? Na verdade, aqui não vai ser, a gente não vai calcular a energia do Jordan, a gente vai calcular a energia da bola, tá? Que está com ele. Então, imagine que o Jordan, né, utilizou a energia para saltar com a bola na mão e ele vai largar a bola lá na cesta, certo? Então, eu quero saber qual é a energia que essa bola vai chegar lá na cesta, porque ela vai ter uma altura. E vamos considerar que ela estará em repouso quando ela bate na cesta. No momento que ela bate na cesta para entrar, ela está em repouso. Não tem nenhuma outra energia nela. Porque a gente sabe que se tem velocidade, tem energia cinética, tá? Bom, então para a gente analisar a energia que essa bola vai chegar lá na cesta, ela vai ser uma energia puramente gravitacional, certo? E a relação de energia gravitacional é mgh. Então, como a cesta está a 3,5 metros, a bola vai chegar lá. E a massa da bola é 624 gramas, a energia potencial dessa bola vai ser 0,624, porque eu tenho que transformar isso aqui para quilos.
E 624 gramas de qualquer coisa é 0,624 quilos. Vezes a gravidade, que vale 10, vezes os 3 metros e 5, que é a altura que nós temos aqui. Então, a energia potencial que essa bola vai chegar lá, né, nesse primeiro ponto aqui do exercício, vai ser 0,624 vezes 10, vezes 3 metros e 5, que é a altura da cesta. Então, a bola vai chegar, pessoal, com 19,03. 19,03 joules de energia lá em cima. Essa é a energia da bola. Aí, então, pessoal, o que vai acontecer? A bola chegou lá em cima, com 19,03 joules de energia. Ela vai ser colocada ali dentro do garrafão, dentro da cesta, né? E aí ela vai acontecer um fenômeno, né? Qual é o fenômeno? Cair no chão. Incrível, né? E quando ela cair no chão, começar a cair no chão, toda a energia potencial que ela tem, gravitacional, vai começar a ser convertida em energia de movimento, energia cinética, até ela chegar no chão. Quando ela chegar no chão, não teremos mais altura, então não teremos mais energia potencial gravitacional. Então nós teremos convertido toda a nossa energia gravitacional em energia de movimento, energia cinética. Ou seja, a bola, conforme ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade, certo? Então, ó, como eu quero saber qual é a velocidade que ela chega no chão, é muito simples. É só eu considerar que a energia cinética no chão vai ser 19,03 joules. Aqui, ó, no chão. E daí, então, eu posso calcular a velocidade que ela vai chegar. Porque, olha só, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, se a energia cinética é 19,03, a massa da bola é 0,624, a velocidade eu não sei, e aqui é sobre 2, pronto. Eu tenho montado a minha equação e eu poderei, então, calcular a velocidade que ela chega no chão. Vamos fazer aqui, ó. Esse 2 passa multiplicando 19,3 vezes 2, 19,03 vezes 2. Isso aqui dá 38,06, vou botar aqui, ó, 38,06, que é igual a 0,624 vezes velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, pessoal, vai ser esse 38,06 divididos por 0,624, né? 0,624 passa dividindo aqui. Então, vamos passar, ó, 0,624. Isso aqui dá 60,99, ou mais ou menos 61, tá? Vou dar uma arredondada aqui. 60,99 é 61. E tirando o quadrado ali, ó, tirando a raiz disso, raiz de 61, a gente tem a velocidade que a bola chegará no chão, que vai ser de 7,8. 7,8 metros por segundo vai ser a velocidade da minha bola ao aterrissar no chão. Em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Dá quase 30 km por hora. 28. Então, a bola do Michael Jordan, quando jogada na cesta, em repouso, certo? Ela, por ter essa altura, ela consegue chegar embaixo do chão com uma velocidade cerca de 28,11 km por hora, certo? Então, percebam que a gente, mensurando as energias, a gente consegue informações importantes dos fenômenos, certo? Como velocidade, massa, altura, tá? Que são as grandezas físicas associadas a essas energias. Para finalizar nossa aula, pessoal, aqui, tá? Vamos falar sobre a energia potencial elástica, certo? Então, nosso último tópico aqui vai ser a energia potencial elástica, que, muito parecido com a energia potencial gravitacional, é uma energia que é o potencial a gerar movimento. Então, toda vez que a gente tem energia potencial gravitacional, a gente tem uma energia que é relacionada com a potencialidade de gerar movimento, tá? Então, por exemplo, aqui, este ginasta, né, que está sobre uma cama elástica, e a cama elástica, ela é um elástico ou uma mola, certo? Então, isso aqui tem deformação, e se tem deformação, tem
trabalho realizado pela força elástica, certo? Se tem trabalho realizado pela força elástica, agora a gente está vendo que nós temos energia elástica acumulada nesse sistema, certo? E muito parecido como a gente fez com a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, ela é aquela energia que aparece em sistemas elásticos e molas e depende da constante elástica, da deformação desse sistema sobre 2. Então percebam que a maneira como eu construo a energia potencial elástica é muito parecido com como a gente avalia o trabalho realizado pela força elástica, certo? Se eu quero avaliar qual altura vai chegar o meu ginasta, eu vou ter que avaliar qual é a deformação na cama dele, na cama elástica dele, e qual a constante elástica dessa mola, para saber essas informações, certo? Beleza? Porque esta altura que ele chegará vai depender do material que é feito esse negócio aqui, certo? Beleza? E o quanto que ele consegue deformar, né? O quanto que ele consegue ir para dentro daquela cama para ela ser jogada para cima. Dito isso, pessoal, percebam que nós temos as 3 energias mecânicas constituídas. A energia mecânica, então, ela pode ser energia cinética, ela pode ser energia potencial gravitacional e ela pode ser energia elástica. A energia mecânica total de um sistema, ela pode ser dividida nesses 3 tipos de energia, certo? E isso aqui é energia mecânica, tá? Se eu tenho movimento, eu tenho energia cinética. Se eu tenho altura em relação ao solo, eu tenho energia potencial gravitacional. E se eu tenho deformação de molas e elásticos, eu tenho energia potencial elástica, certo? Vamos fazer um último exemplo aqui, gente. Tá? Aqui, ó, aqui tem a carinha, né, da deformação das molas, como a gente já está acostumado, né? A deformação, aqui é a mola em ponto de equilíbrio e aqui nós temos a mola deformada. Galerinha, fazer um exemplo aqui, né, de uma balinha, de uma arminha de brinquedo, né, que tem uma mola, certo? E a gente deforma essa mola, ou seja, no momento que nós deformamos a mola aqui, nós fazemos essa arminha ter energia potencial elástica, certo? Energia potencial elástica. Eu quero saber 2 coisas. A velocidade que a bala sai daqui, certo? Dessa arminha de brinquedo. E eu quero saber qual é a altura máxima que ela vai chegar quando mirada para cima. Com as informações que são dadas a seguir, como, por exemplo, a deformação na mola é de 8 centímetros, a massa da bala, 40 gramas, e a constante elástica, 700 newtons por metro, tá? Que é newton de letra maiúscula, tá, gente? Bom, com essas informações, o que eu sei? Quando a mola está totalmente deformada e a bala está parada, não foi dado gatilho ali, então significa que nós temos conservação da energia, nós temos apenas energia elástica aqui envolvida. Vamos calcular essa energia elástica envolvida. A energia elástica vai ser o K, que é Kx quadrado sobre 2, né? Então a energia elástica acumulada ali quando a arma está engatilhada, ela vai ser os 700 vezes a massa, a deformação na mola, que é 8 centímetros, e 8 centímetros são 0,08 metros. 0,08 ao quadrado sobre 2. Então, qual é a energia elástica acumulada por essa arma? Ela vai ser 700 vezes 0,08 ao quadrado, divide por 2, isso aqui dá 2,24 joules. Bem pouquinho, gente. Essa arma aqui não é nada potente. 2,24 joules de energia, certo? Essa é a energia acumulada por ela. Quando eu aperto o gatilho e a mola deixa de estar deformada, ela volta à sua posição original, ela empurra a bala. Ela impulsiona a bala, certo? E aí a gente pode ver que toda a energia que nós tínhamos acumulada pelo elástico, pela mola, vai ser transferida para essa bala. E aí nós podemos ver qual é a energia cinética que vai sair essa arma, né? Essa balinha. Então a energia cinética na bala, vamos botar aqui, ó,
vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética vai ser a massa dela, que é 40 gramas, e a gente sabe que 40 gramas é 0,04 quilogramas. Né? Então, isso aqui ó, é 0,04 quilogramas vezes a minha velocidade, que eu quero descobrir, né, gente? Eu quero descobrir qual é a velocidade que ela vai sair dali. Vai responder a letra A, sobre 2. Mas qual a energia? A energia é a energia que estava acumulada na mola, 2,24. Então, ó, 2,24, 0,04, velocidade quadrada sobre 2. Esse 2 pode passar multiplicando aquele 2,24. Então, a gente fica assim, ó, 2,24 vezes 2, isso aqui 4,48. 4,48, que é igual a 0,04 vezes velocidade ao quadrado. Vou botar aqui do lado. Velocidade ao quadrado, esse 0,04 está do lado da velocidade, passa dividindo. O 4,48, fazer direto aqui, tá, gente? Dividir isso por 0,04. Isso aqui dá 112. 112. Extraímos a raiz para tirar o quadrado da velocidade. E a velocidade que a balinha vai sair ali vai ser a raiz de 112. Isso aqui dá 10,6, 10,6 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade que sai da minha arminha, certo? A velocidade dela. O que acontece, gente? Olha só. Deformação da mola, energia toda acumulada. Disparou, transformou toda aquela energia acumulada do elástico da mola em energia cinética de movimento, velocidade, certo? Só que essa bola vai começar a ir para cima. E quando ela vai para cima, a gente já percebeu que ela vai ser desacelerada pela gravidade, até chegar a uma altura máxima. Quando ela chegar na altura máxima, ela vai ter velocidade de zero. Aqui em cima, na altura máxima, ela tem velocidade igual a zero. Ou seja, toda a energia cinética que nós tínhamos vai ser convertida em energia gravitacional. Então percebam, aquela energia elástica, ela se transforma em energia cinética de movimento e depois se transforma em energia gravitacional. E aí, a partir desse valor, que a gente vai calcular a altura da que a bala chega. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Na letra B, eu vou pegar a equação da energia potencial gravitacional para descobrir a altura que ela chega. Porque se a energia não muda, é os 2,24 toda a vida. E essa bala tem 0,04 de gramas vezes 10 vezes H. E a gente vai ver que a altura que ela vai chegar vai ser, então, esse 0,04 vezes 10, que dá 0,4. Então, a gente vai dividir 2,24, dividir isso por 0,4. Isso aqui vai dar 5,6 metros. Resolvendo isso, nós temos 5,6 metros. Eu fiz direto aqui, gente, mas é bem fácil de fazer essa conta, né? Vocês podem fazer passo a passo aí no caderno de vocês. Então, ó, só da informação da deformação da mola e da constante elástica da mola, eu chego a várias informações, como a velocidade que a bala sai da arma e também a altura que essa bala pode chegar. Certo? Só através da energia mecânica do meu sistema. Galerinha, tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Tem meus desenhos aqui, espero que vocês entendam meus desenhos. São alguns desenhos parecidos com o que eu fiz hoje, né? Alguns exercícios parecidos com o que eu fiz. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Beleza?